Era para ser apenas mais um voo. Mas o atraso de 3 horas e o remanejamento de assentos colocaram 2 pessoas no lugar certo, embora na hora errada. Isabel, com os olhos cansados e um envelope branco nas mãos, procurava apenas chegar a seu destino. Já Marcos, dono de uma das maiores companhias aéreas do país, viajava como qualquer passageiro comum, com roupas simples e silêncio no olhar. Nenhum dos dois sabia que aquela viagem seria o ponto de partida para algo que jamais esqueceriam. Mas o que acontece quando 2 pessoas tão diferentes dividem o mesmo assento e um passado sem saber? E é possível que um simples atraso revele mais do que o tempo jamais contou? Sim, porque o destino às vezes atrasa apenas o suficiente para preparar um encontro que mudará tudo. E quando 2 mundos colidem com o coração aberto, até o barulho de um aeroporto se transforma em música. Isabel sentou-se no assento 5C com um suspiro profundo, ajeitando a alça da bolsa no colo. Ao seu lado, o homem de barba bem feita e olhos discretos folheava uma revista de bordo, fingindo desatenção. Mas ele a observava de relance, o jeito com que ela protegia o envelope, o cuidado ao dobrar o casaco, o olhar perdido na pista de decolagem. Não era curiosidade, era algo diferente. Marcos estava acostumado a voar sobre as pessoas, a passar pelas cidades sem se apegar. Mas havia algo nela que o prendia ao chão. Ela pediu desculpas ao esbarrar sem querer. Ele sorriu, educado. Trocaram frases soltas. Ela não reconheceu o nome dele, nem o rosto. E isso, de alguma forma, o aliviou. Isabel comentou que odiava aviões, que só estava ali porque precisava visitar um lugar que evitou por anos. O túmulo do pai, um ex-mecânico de pista que morreu pouco depois de ser demitido injustamente por uma empresa aérea. Marcos engoliu seco. Por um segundo, desejou não ter perguntado, mas não disse nada. O voo foi chamado. Eles embarcaram lado a lado. E quando o avião decolou, ninguém ali imaginava que naquela fileira do meio, 2 vidas estavam prestes a pousar em algo que nenhum plano de voo poderia prever. Era para ser apenas mais um voo. Mas o atraso de 3 horas e o remanejamento de assentos colocaram 2 pessoas no lugar certo, embora na hora errada. Isabel, com os olhos cansados e um envelope branco nas mãos, procurava apenas chegar a seu destino. Já Marcos, dono de uma das maiores companhias aéreas do país, viajava como qualquer passageiro comum, com roupas simples e silêncio no olhar. Nenhum dos dois sabia que aquela viagem seria o ponto de partida para algo que jamais esqueceriam. Mas o que acontece quando 2 pessoas tão diferentes dividem o mesmo assento e um passado sem saber? E é possível que um simples atraso revele mais do que o tempo jamais contou? Sim, porque o destino às vezes atrasa apenas o suficiente para preparar um encontro que mudará tudo. E quando 2 mundos colidem com o coração aberto, até o barulho de um aeroporto se transforma em música. Isabel sentou-se no assento 5C com um suspiro profundo, ajeitando a alça da bolsa no colo. Ao seu lado, o homem de barba bem feita e olhos discretos folheava uma revista de bordo, fingindo desatenção. Mas ele a observava de relance, o jeito com que ela protegia o envelope, o cuidado ao dobrar o casaco, o olhar perdido na pista de decolagem. Não era curiosidade, era algo diferente. Marcos estava acostumado a voar sobre as pessoas, a passar pelas cidades sem se apegar. Mas havia algo nela que o prendia ao chão. Ela pediu desculpas ao esbarrar sem querer. Ele sorriu, educado. Trocaram frases soltas. Ela não reconheceu o nome dele, nem o rosto. E isso, de alguma forma, o aliviou. Isabel comentou que odiava aviões, que só estava ali porque precisava visitar um lugar que evitou por anos. O túmulo do pai, um ex-mecânico de pista que morreu pouco depois de ser demitido injustamente por uma empresa aérea. Marcos engoliu seco. Por um segundo, desejou não ter perguntado, mas não disse nada. O voo foi chamado. Eles embarcaram lado a lado. E quando o avião decolou, ninguém ali imaginava que naquela fileira do meio, 2 vidas estavam prestes a pousar em algo que nenhum plano de voo poderia prever. Dito por si. Perfeito. Agora vamos para a segunda parte. Conversas que duram mais que o voo.
Deixe entre 700 a 800 palavras. Faça de maneira que tenha coerência e dando sequência à última que fizemos, ok? Evite palavras como, enfim. Contudo, concluindo, a narrativa é um lembrete, ressoa, ecoar ou qualquer palavra que dê exemplos de conclusão do roteiro, ok? Faça de maneira que tenha coerência e dando sequência à última parte que ciramos e também mantendo o nome dos personagens, protagonistas e as coisas, ok? Dito pelo ChatGPT. Perfeito. Aqui está a parte 2, conversas que duram mais, que, o voo, com cerca de 800 palavras, dando continuidade direta e emocional à primeira parte da história. Aikuzade. O avião ganhou altura lentamente, cortando as nuvens com uma suavidade que contrastava com o que Isabel sentia por dentro. Apertou o cinto, cruzou os braços e tentou manter o foco na janela. Marcos percebeu o desconforto. Ela não estava ali por escolha, e não apenas por medo de voar. Havia algo mais no silêncio dela, algo que não cabia dentro da mochila pequena, nem no envelope que carregava com tanto cuidado. Primeira vez viajando para esse destino? Ele perguntou numa tentativa de amenizar o clima. Primeira vez voltando, ela respondeu sem olhar diretamente. O olhar dela dizia mais do que as palavras. Marcos sentiu como se estivesse entrando num lugar proibido, mas não recuou. Havia uma delicadeza nos gestos de Isabel que o atraía. Era o oposto de tudo que ele conhecia. Dos eventos, dos discursos, das reuniões onde ninguém dizia o que sentia de verdade. Com ela, cada silêncio era sincero. Meu pai morava lá, ela disse, após um tempo. Faz 8 anos que ele se foi. Eu nunca mais voltei. Marcos quis perguntar mais, mas algo na voz dela o fez esperar. Deixou que ela dissesse o que quisesse, no tempo dela. Não era o momento de interrogar. Era o momento de ouvir. Ele trabalhava numa companhia aérea, 30 anos de serviço. Foi demitido 2 meses antes da aposentadoria. Nunca superou. Marcos segurou o braço da poltrona com mais força. Seu nome verdadeiro não estava naquele cartão de embarque. Viajara com um pseudônimo, como fazia sempre quando queria observar de perto, como passageiro comum, o funcionamento da empresa que herdara do pai. Não fazia ideia de quem era o tal mecânico demitido, mas sabia que poderia ter sido um dos muitos desligamentos assinados por alguém que só olhava números, não nomes. Sinto muito, ele disse. E foi a primeira frase que disse com o coração completamente exposto. Isabel assentiu com a cabeça, como quem agradece sem querer mais conversa. Por alguns minutos ficaram em silêncio. Mas era um silêncio que confortava, não pesava. O voo seguia calmo, e a conversa voltou em pedaços, como quem monta um quebra-cabeça com cuidado para não quebrar as peças. Isabel contou que dava aulas de literatura para adolescentes, que morava sozinha e que só lia livros antigos porque confiava mais em histórias que já resistiram ao tempo. Marcos disse que trabalhava com logística, omitiu detalhes, inventou alguns. Preferiu não se apresentar como CEO de uma gigante do setor aéreo. Aquilo já não fazia sentido perto dela. Pela primeira vez, em muito tempo, ele sentia que ser apenas um homem era suficiente. E você? Ela perguntou. Sempre viaja assim, no meio da semana? Às vezes eu preciso sumir para pensar. A altitude ajuda. Nunca pensei nisso. Eu só tento não surtar com o balanço do avião. Ela riu. Um riso tímido, mas verdadeiro. E ele achou aquilo bonito, estranhamente bonito. O comissário passou oferecendo bebidas. Isabel pediu suco de maçã. Marcos, água com gás. Ele percebeu que ela olhava discretamente para a aliança em seu dedo anelar esquerdo. E sou viúvo, ele disse antes que ela perguntasse. Sinto muito. Faz tempo, mas às vezes ainda parece ontem. Isabel encarou o vidro, como se procurasse algo nas nuvens que passavam devagar. A dor também tem asas, né? Voa com a gente, mas a gente finge que tá tudo bem. Você também perdeu alguém? Ele arriscou. Não do jeito que você imagina. Às vezes, perder alguém em vida é mais difícil que perder na morte. Marcos percebeu que havia muito mais por trás de Isabel do que ela deixava mostrar. E aquilo o prendia. Ela não era como as mulheres que cruzavam seus círculos sociais.
Não se impressionava fácil. Não perguntava sobre o que ele fazia. Não disfarçava. Era crua, direta, real. E mesmo com os olhos molhados, era dona de uma força que ele não sabia nomear. O comandante anunciou o início da descida. Marcos desejou que o voo durasse mais. Havia algo ali que não queria perder, mas também não sabia como manter. Antes de desembarcarem, ela guardou o envelope na bolsa com cuidado exagerado. Tinha algo importante aí? Ele perguntou. Só palavras que nunca consegui dizer. Talvez eu leia quando chegar lá. Talvez eu jogue fora. Ainda não decidi. Na saída ele pegou a pequena mala de bordo dela e entregou em silêncio. Ela agradeceu com um leve toque no ombro, olhou para ele por um segundo a mais e virou-se para seguir pelo portão. Ele a observou desaparecer na multidão, e pela primeira vez em anos, sentiu medo de nunca mais ver alguém. O nome dela: Isabel, a mulher do assento 5C. A única pessoa no voo que o viu por dentro, mesmo sem saber quem ele era. Fazia 24 dias que Marcos havia voltado à sua rotina. Mas tudo parecia menos concreto. Reuniões que antes ocupavam sua mente agora passavam como ruído de fundo. Ele ouvia vozes, números, projeções, mas pensava em outra coisa, ou melhor, em outra pessoa. Desde o voo, ele não parava de lembrar de Isabel, da forma como ela ajeitava o casaco no colo, do cuidado com o envelope, da voz calma mesmo carregada de dores antigas. Nunca havia conhecido alguém assim, que não soubesse quem ele era, e ainda assim enxergasse tão fundo. Naquela manhã, algo o impulsionou a sair sem rumo definido. Cancelou 2 compromissos, desligou o celular corporativo e dirigiu por mais de 1 hora, até parar numa rua arborizada que lembrava os cenários descritos por ela no voo. Livrarias pequenas, cafés com cadeiras na calçada, murais de cursos de escrita criativa. Ele reconheceria aquele mundo mesmo de olhos vendados. Era o mundo dela. Andou devagar até ver a vitrine de uma livraria. Lá dentro, uma mulher organizava livros em uma prateleira baixa, com os cabelos presos de forma desajeitada e os mesmos olhos calmos que haviam mexido com ele dias antes. Seu coração acelerou. Isabel estava ali, como se nunca tivesse partido. Ele não entrou de imediato. Ficou do lado de fora, observando pela vidraça. Queria que o momento durasse um pouco mais, que aquele reencontro acontecesse sem o peso da realidade. Mas então ela o viu. E por um instante, os dois pararam. Marcos ergueu a mão num gesto tímido. Ela hesitou. Depois esboçou um leve sorriso. Entrou sem dizer nada. Achei que você fosse só uma lembrança de voo, ela disse sem levantar muito o olhar. E eu achei que tinha imaginado você. Ele respondeu com um meio sorriso. Ela não pareceu incomodada, mas tampouco à vontade. Voltou para o balcão, anotou algo num caderno e o convidou a sentar em uma poltrona encostada entre 2 estantes. Veio procurar um livro? Perguntou. Talvez, ou talvez só esteja perdido. Ela sorriu, mais com os olhos do que com a boca. Conversaram por quase 1 hora. Ela contou que ao chegar ao túmulo do pai, deixou o envelope ali. Decidiu não ler. Não por covardia, mas por sentir que as palavras que escreveu já não pertenciam mais a ela. Marcos não comentou o impacto que isso teve nele. Guardou a dor para si, como sempre fizera. A verdade é que aquela viagem me virou pelo avesso. Ela confessou. E eu não esperava isso, ele disse. Isso o quê? Sentir falta de alguém depois de um voo de 2 horas. O silêncio entre eles, dessa vez, era quente. Carregava uma tensão suave, como se algo estivesse prestes a acontecer, ou a desmoronar. Você parece outro agora, ela notou. Você também. Talvez a gente sempre fosse isso. Só que agora sem o filtro da altitude. Marcos queria dizer que pensava nela todos os dias, que sentia sua falta mesmo sem conhecê-la direito, mas algo o impedia. Não era medo de rejeição. Era medo de quebrar a bolha leve daquele momento. Ele levantou-se devagar, puxando um papel do bolso. Entregou a ela. Anotei meu número. Se um dia quiser conversar, ou apenas reclamar de aviões. Posso mandar carta?
Ela brincou. Só se vier com café e poesia. Ela pegou o papel, dobrou com cuidado e o guardou dentro de um livro. Marcos olhou para o nome da obra antes de sair. Coisas que nascem no silêncio. Quando atravessou a porta, sentiu que havia deixado algo para trás. Ou talvez que tivesse reencontrado uma parte dele mesmo. E do lado de dentro, Isabel ficou por um tempo olhando para a porta fechada. Não sabia exatamente o que sentia, mas sabia que o homem do assento 5B não era mais apenas uma lembrança passageira. Era agora uma pergunta viva. E ela, uma mulher disposta a descobrir a resposta. Isabel tinha o hábito de não criar expectativas. Depois de perder o pai e passar por relações que sempre terminavam sem explicação, aprendera a deixar que as coisas viessem, sem empurrar. Por isso, não esperava que Marcos voltasse à livraria. Mas ele voltou. Uma vez, depois duas, e, em pouco tempo, tornara-se parte da rotina dela como o sino da porta ou o cheiro de café passado. Ele não falava muito de si, e Isabel não forçava. Apenas aceitava sua presença, como se aquele homem pertencesse àquele lugar desde sempre. Conversavam sobre livros, sobre voos curtos e longos, sobre como algumas pessoas pareciam estar sempre fugindo, mesmo quando paradas. Ela gostava do jeito calmo com que ele olhava, como se escutasse até o que ela não dizia. Certa tarde, ele chegou com uma sacola pequena. Trazia um presente. Era um exemplar antigo de um livro de crônicas que ela mencionara amar, mas que estava esgotado há anos. Como você achou isso? Ela perguntou surpresa. Sorte ou teimosia? Talvez as duas coisas. Ela riu, mas havia um brilho discreto nos olhos. Aquilo era mais do que um presente. Era cuidado. Sentaram-se no fundo da livraria, onde ela costumava organizar os títulos doados. Ele puxou um caderno e começou a anotar nomes de autores que ela recomendava. O celular dele tocou, mas ele apenas silenciou e o jogou dentro da mochila. Parte da tela ainda ficava visível, e sem querer, Isabel viu um nome, um sobrenome. Ferreira. Por alguns segundos ela congelou. Aquele nome estava impresso nas pastas que seu pai recebia no fim do expediente. Era o nome que assinava a ordem de demissão. Ferreira & Linardi. A companhia aérea. A empresa que destruiu a esperança de seu pai há 2 meses da aposentadoria. Era impossível esquecer. Tentou disfarçar, mas a mão tremia ao virar a página do livro. Marcos não percebeu. Continuou falando sobre algum autor argentino que ela havia mencionado. Ela apenas assentia, mas sua mente corria em círculos. Um frio percorreu sua espinha. Era ele? Ele fazia parte disso? Quando ele foi embora, Isabel ficou sentada por minutos, o livro fechado no colo. Precisava confirmar. Correu até o computador, digitou o nome completo. Lá estava. Marcos Augusto Ferreira. Presidente do grupo Ferreira & Linardi. Seu corpo gelou. Fechou o navegador, levantou-se devagar e foi até o banheiro. Lavou o rosto e olhou o reflexo no espelho como se procurasse outro rosto. Não sabia se sentia raiva, tristeza ou vergonha. Tinha deixado alguém entrar. Alguém que talvez fosse responsável, direta ou indiretamente, por um dos maiores traumas de sua vida. Naquela noite, ela não dormiu. As perguntas vieram como enxurrada. Ele sabia? Desde o início? E por que nunca contou? Tudo o que viveu até ali parecia escorrer por entre os dedos. No dia seguinte, Marcos apareceu, como de costume. Mas o sorriso dela estava diferente. Ela o recebeu com gentileza, mas havia uma distância no olhar. Está tudo bem? Ele perguntou. Está. Só meio cansada, respondeu secamente. Marcos percebeu, mas respeitou o silêncio dela. Passaram 1 hora juntos como sempre. Faziam, mas Isabel pouco falou. Apenas ouvia, observando cada palavra, cada gesto. Tentava encontrar uma pista, qualquer coisa que dissesse se ele sabia ou se era tão pego de surpresa quanto ela. Ao final, ele a abraçou antes de sair. Foi um gesto curto, mas verdadeiro. Ela correspondeu, mas sentiu como se abraçasse uma sombra. Depois que ele saiu, Isabel sentou-se e ficou olhando para a porta por vários minutos. Algo havia mudado, e ela não sabia se queria ouvir a verdade dele, ou se tinha medo do que poderia descobrir.
Marcos sentiu quando o calor que existia nos olhos de Isabel esfriou. Não havia brigas, nem cobranças. Era o silêncio dela que gritava. Ela estava ali, mas distante. Atenta demais, educada demais. Como se falasse com um estranho que a conhecia melhor do que deveria. Ele percebeu, e adiou. Por dias. Até não aguentar mais. Era noite quando estacionou o carro em frente à livraria. Estava fechada, mas a luz do fundo permanecia acesa. Ele desceu, respirou fundo e bateu na porta de vidro. Isabel apareceu. Tinha os cabelos soltos e o rosto cansado, como se não dormisse bem há dias. Ela abriu a porta sem sorrir, mas não o mandou embora. Apenas deu espaço para que ele entrasse. Precisamos conversar, ele disse. Ela assentiu. Caminharam até o fundo entre estantes, onde sempre se sentavam. Ele manteve-se em pé, as mãos nos bolsos, o olhar preso ao chão. Meu nome completo é Marcos Augusto Ferreira. Ela não reagiu. Apenas cruzou os braços, os olhos fixos nele. Eu sou um dos sócios do grupo Ferreira em Linardi, a companhia aérea. Isabel não disse nada. Não sabia quem seu pai era quando nos conhecemos. No voo, quando você contou, eu senti algo estranho. O nome me soou familiar. Mas só depois, em casa, confirmei. Ela apertou os braços com mais força. O corpo imóvel. Como se tudo dentro dela estivesse se protegendo. E mesmo assim, você continuou vindo aqui. Ela disse por fim. Continuei porque não consegui ficar longe. Mas também porque eu precisava entender. Precisava saber até onde eu era culpado. Ela deu um passo à frente. E foi. Em parte, sim. A demissão do seu pai foi decidida por outro executivo, mas foi validada com minha assinatura. Eu não lembro do nome dele naquele dia. Assinei dezenas de folhas, como sempre. Como quem confia nos números, nos cortes. Eu errei. Isabel engoliu seco. Você está me dizendo que destruiu a vida de um homem com uma assinatura distraída? Estou dizendo que me escondi atrás de papéis por muito tempo. Que deixei que decisões passassem por mim como se eu não tivesse responsabilidade. E que hoje, olhando para você, sei que cada uma dessas decisões tinha um rosto. Um pai. Uma filha. Ela se afastou. Eu não sei o que dizer. Não sei se acredito. Não sei se quero acreditar. Você não precisa decidir nada agora. Mas eu precisava te dizer. Porque cada vez que eu vinha aqui, com medo de que você descobrisse por outra fonte, eu me sentia um covarde. O silêncio entre eles era pesado, mas diferente dos anteriores. Não havia mais segredos, só verdades mal digeridas. Por que agora? Ela perguntou. Porque você merece saber, e porque eu não consigo viver mais entre meias palavras. Isabel sentou-se, os olhos fixos em algo distante. Meu pai foi um homem íntegro, humilde. Trabalhava como se a empresa fosse dele. Saiu de lá como se fosse lixo. E eu não pude fazer nada. Eu sinto muito. De verdade. Se pudesse voltar no tempo... Ela o interrompeu com um gesto. Não pode. E talvez nem devesse. Porque se não tivesse feito o que fez, eu não estaria aqui. Ele se aproximou devagar. Não quero que você me perdoe agora. Só quero que saiba que, desde aquele voo, nada em mim está no lugar. Ela olhou para ele por fim, e nos olhos dela havia dor. Mas também havia algo novo, uma fresta, uma dúvida que antes era certeza. Vá embora, Marcos. Hoje eu preciso ficar sozinha. Ele assentiu. Deixou um envelope sobre a mesa. Era a carta que escrevera para o pai dela. Não esperava que ela lesse, mas precisava que estivesse ali. Antes de sair, olhou para ela uma última vez. Eu não sabia o que estava fazendo quando assinei aquele papel, mas sei exatamente o que estou fazendo agora. E é por você. A porta se fechou com um leve ruído. Isabel ficou parada por um tempo. Depois, puxou o envelope para si sem abri-lo. Era a primeira vez, desde a morte do pai, que alguém assumia um erro. Que alguém colocava um rosto no vazio que ela carregava. E aquilo a fez chorar. Mas não de raiva. Dessa vez, foi por algo que ela ainda não sabia nomear. Isabel não apareceu na livraria por 3 dias. E mesmo sendo a dona, não avisou ninguém. Ligou para a assistente de forma breve. Pediu que abrisse o espaço e sumiu.
Passou esse tempo entre o parque onde caminhava com o pai nos domingos e a velha casa da família, onde não entrava há anos. Revirou fotos antigas, relia bilhetes rabiscados por ele, como se quisesse lembrar quem o pai realmente era. Para além da demissão, para além da dor. O envelope que Marcos deixara permanecia fechado. Estava em sua bolsa, dobrado com cuidado, mas intacto. Ela ainda não sabia se queria ler. Tinha medo de encontrar palavras que aliviariam a culpa dele, mas aumentariam a dela. Ele também não apareceu, nem ligou. Respeitou o espaço, mesmo sem saber se isso era o certo. Passou os dias trabalhando no automático, com o olhar preso à porta da sala como se ela fosse se abrir e Isabel surgisse ali. Percebeu que havia se acostumado com a presença dela mais do que imaginava. Na manhã do quarto dia, ela voltou à livraria. Usava o mesmo casaco azul claro que usou no dia do voo. Os clientes entravam e saíam, mas ela mal percebia. Só queria que as horas passassem. À tarde, uma cliente deixou um cartão na mesa. Era um convite. Um sarau de cartas e poesias, numa cafeteria a algumas quadras dali. Isabel quase jogou fora. Mas então pensou, e se ele estiver lá? A noite foi. A cafeteria estava cheia de luzes baixas, vozes suaves e cheiro de pão recém-assado. Entrou sem saber se queria que ele estivesse ali, ou não. E ele não estava. Procurou pelos rostos familiares, mas nenhum era o dele. Sentou-se num canto, pediu chá. Uma jovem subiu ao microfone e leu uma carta escrita para o pai falecido. As palavras cortaram Isabel por dentro. Ela sentiu os olhos se encherem d'água antes do fim da primeira frase. Pegou o envelope. Abriu com as mãos trêmulas. Leu devagar. Seu Joaquim, nunca nos conhecemos. Ou talvez tenhamos cruzado os mesmos corredores sem saber. Assinei a demissão do senhor como quem carimba um papel entre outros tantos. Um erro que carrego até hoje. Mas o maior deles não foi a assinatura. Foi não saber quem estava ali. Um homem que dedicou a vida à mesma empresa que me foi entregue. Peço perdão, mesmo sabendo que talvez não mereça. Conheci sua filha, e ela é feita da dignidade que o Senhor deixou no mundo. Com arrependimento e respeito, Marcos. Isabel fechou os olhos. Uma lágrima escorreu silenciosa. Não havia desculpas naquelas palavras. Havia verdade. Simples e pesada. Uma dor que não pedia piedade, apenas espaço. Saiu antes do sarau acabar. Caminhou até a livraria, abriu sozinha. Ligou uma luz, tirou os sapatos e sentou-se no chão, entre as estantes. Ficou ali, em silêncio, sentindo tudo o que havia adormecido por anos. Pela primeira vez o nome Ferreira não vinha apenas com raiva, mas com um rosto. Um homem que errou sim, mas que teve coragem de se aproximar e encarar o que fez, diferente de tantos outros. Enquanto isso, Marcos estava em casa. Havia passado pelo sarau, mas não entrou. Ficou do lado de fora, observando o movimento. Pensou em entrar, pensou em procurá-la, mas não queria forçar. Queria que fosse escolha dela, como tudo sempre deveria ter sido. Os dias seguintes continuaram lentos. Quando o telefone da livraria tocou numa tarde de quarta-feira, Isabel atendeu com a voz firme. Era ele. Só queria saber se está bem, disse Marcos. Estou. Posso passar aí? Pode. Mas não hoje. Ainda não estou pronta. Do outro lado, ele respirou fundo. Quando estiver, estarei aqui. Eu sei. Ela desligou sem raiva, sem pressa. Era estranho como o silêncio entre eles agora não machucava. Era uma pausa cheia de significado. Como se, mesmo longe, ainda estivessem ligados. Como se o tempo estivesse preparando algo que só viria quando ambos estivessem inteiros, não por obrigação, não por culpa, mas por escolha. E enquanto ele observava o céu da varanda e ela acendia as luzes suaves da livraria, os dois sabiam, mesmo sem dizer, que aquele silêncio ainda era amor. Apenas com fôlego. A cidade amanhecia devagar naquela sexta-feira. As janelas ainda estavam embaçadas, e o cheiro de pão fresco escapava das padarias como um convite. Isabel acordou antes do despertador. Não porque tivesse algo urgente a fazer, mas porque, desde que leu a carta de Marcos para seu pai,
Algo dentro dela havia se acalmado. Pela primeira vez em anos, não havia peso no peito ao lembrar da história de Joaquim. Ela tomou café em silêncio. Abriu a livraria mais cedo. Passou as mãos pelas lombadas dos livros como quem acaricia memórias. Tinha vontade de ligar para Marcos, mas não o fez. Ainda não. Precisava sentir mais do que impulso. Queria ter certeza de que não. Procurava ele apenas por gratidão ou saudade. Naquele mesmo dia, do outro lado da cidade, Marcos estava parado diante de uma folha em branco. Sentado em sua varanda com o sol tocando o assoalho de madeira, tentava organizar o que ainda precisava dizer. Não a ela, mas a si mesmo. Pegou uma caneta tinteiro, coisa que não usava há anos, e começou a escrever. Isabel, tentei não escrever. Pensei em esperar você falar primeiro, mas percebi que algumas coisas só podem ser ditas no tempo certo. E com papel. Desde o dia em que nos conhecemos naquele voo atrasado, tenho pensado muito sobre tudo o que fui, tudo o que não vi, e tudo o que deixei passar. E é estranho pensar que, depois de tanto tempo cercado por cifras e decisões, bastou você olhar, pela janela ao meu lado, para que eu enxergasse de novo o que realmente importa. Eu nunca imaginei que encontraria dentro de uma livraria o tipo de verdade que os números escondem. Nem que alguém com palavras tão leves pudesse me confrontar com as minhas culpas mais pesadas. Não espero que me perdoe, nem que volte a me ver com os mesmos olhos. Só quero que saiba que o homem que assinou aquele papel não existe mais. Foi você quem me ensinou que o passado não precisa ser uma sentença, mas pode sim ser um ponto de partida. E se algum dia o seu silêncio virar saudade, saiba que ainda estarei aqui. Não como o empresário, não como o responsável, mas como o homem que aprendeu com você a ser inteiro. Marcos. Dobrou a carta com calma, colocou dentro de um envelope marfim e escreveu com sua letra firme. Para Isabel. Ele pensou em entregar em mãos, mas decidiu por outro caminho. Havia algo mais simbólico em deixar aquela carta no lugar onde tudo começou. Na manhã seguinte vestiu uma camisa simples, jeans escuros, sapatos limpos, mas sem pressa. Foi até a livraria pouco antes de abrir. Encontrou a porta ainda fechada, como esperava. Enfiou o envelope por baixo da porta e saiu sem olhar para trás. Não esperava que ela lesse na mesma hora. Não queria cobrar nada com aquele gesto. Era só uma forma de continuar dizendo com silêncio o que ainda morava dentro dele. Mais tarde, Isabel chegou. Viu o envelope no chão, o nome escrito, com cuidado. Reconheceu a letra. Ficou ali, parada, por alguns segundos. Depois o pegou e o colocou no bolso do casaco, sem abrir. Passou o dia como qualquer outro. Atendeu clientes, leu resenhas, organizou prateleiras. Mas quando o relógio bateu 6 da tarde e o último cliente saiu, ela trancou a porta, apagou as luzes e se sentou sozinha, entre os livros de cartas. Tirou o envelope do bolso e dessa vez não hesitou. Leu devagar, palavra por palavra, e sentiu uma paz que não vinha com respostas, mas com compreensão. Era tarde para mudar o passado, mas talvez ainda houvesse tempo para construir algo novo, não com urgência, nem com promessas, mas com verdade. Ela não ligou, não mandou mensagem, mas naquela noite, pela primeira vez em semanas, sonhou com ele, e no sonho estavam voando lado a lado, não como desconhecidos, não como feridos, mas como duas pessoas que escolheram olhar para frente, com coragem, com silêncio e com o tipo de amor que nasce depois da dor. As nuvens corriam lentas no céu daquela manhã clara. Isabel chegou ao aeroporto 2 horas antes do voo, como fazia desde que perdera o pai. Sentou próxima aos grandes painéis de vidro e observou os aviões pousando e decolando, tentando conter o tumulto que sentia por dentro. Na bolsa levava apenas um livro, uma muda de roupa e a carta de Marcos, agora já um pouco amassada, relida tantas vezes que sabia trechos de cor. Não respondeu. Não precisou. Mas naquela manhã, enquanto fechava a livraria, trancava as luzes e sentia o cheiro da madeira antiga das estantes. Tomou uma decisão silenciosa. Precisava voar de novo. Na hora do embarque, a funcionária da companhia aérea olhou seu bilhete e sorriu. Assento 5C, corredor do meio. Isabel parou por um segundo. O mesmo assento. Era coincidência? Destino?
Ou apenas um gesto de alguém que sabia como tocar o coração dela sem dizer uma palavra? Entrou no avião com as mãos frias. Acomoda-se devagar, passando os dedos pelo cinto de segurança, como quem revive uma memória esquecida. O lugar ainda carregava traços da primeira vez, o cheiro do ar reciclado, a luz amarelada, o ruído suave da cabine. Fechou os olhos por um instante. Sentia o coração bater no peito como se buscasse sinal de algo que ainda não sabia nomear. Com licença, disse uma voz firme, suave e conhecida. Ela abriu os olhos. Era ele. Marcos estava ali, parado no corredor, segurando um pequeno livro de capa azul. Usava uma camisa clara, desabotoada no colarinho, o rosto sereno, mas com os olhos cheios de nervosismo contido. 5B. Ele mostrou o bilhete com um leve sorriso. Posso sentar? Ela fez que sim com a cabeça, sentindo os olhos marejarem. Ele sentou-se ao lado, respeitando o espaço dela como da primeira vez. Mas agora havia uma presença entre eles que não era mais o acaso. Era escolha. Soube que você ia voar hoje, ele disse com a voz baixa. Tive a ajuda da moça da livraria e de uma funcionária da companhia, mas prometo que é a última interferência. Não quero que seja a última. Ela respondeu quase num sussurro. Ficaram em silêncio. Um silêncio bonito, cheio. Ele ofereceu o livro. Era um exemplar de cartas a quem ficou. Dentro, uma folha dobrada. Pode ler depois, se quiser. Ou agora, ou nunca. Ela pegou com cuidado, colocou no colo e apenas olhou para ele. Você ainda tem medo de voar? Ele perguntou com ternura. Não, não hoje. O avião começou a taxiar pela pista. Ambos olharam pela janela, lado a lado. Não se tocaram, mas o ar entre eles era quente, vibrante. Quando a aeronave ganhou velocidade, ela sorriu. É estranho, mas acho que gosto desse barulho agora. Porque ele anuncia o voo ou porque te lembra de mim? Os dois. A risada que escapou dela foi leve, nova, como se algo tivesse sido tirado de seus ombros. Depois da decolagem, o mundo ficou pequeno do lado de fora. E o espaço entre os assentos, enorme de significado. Ele virou o rosto devagar e perguntou com os olhos. Ainda existe espaço para mim? Ela respondeu com um olhar. Com o gesto de segurar a mão dele, ali mesmo, no meio da fileira. Sem pressa, sem promessa. Mas com verdade. Voaram assim por longos minutos. Mãos entrelaçadas, silêncio cúmplice, corações alinhados por algo que o tempo não explicava. Ao pousarem, Isabel ainda segurava o livro. E dentro dele, a carta não lida. Não precisava. O que importava agora não era o que foi escrito, mas o que estava sendo vivido. E no trajeto, do portão até a esteira, ela disse algo que ele guardaria para sempre. Nem todos os atrasos são ruins. Alguns só estão esperando o momento certo para fazer sentido. Marcos sorriu. E, naquele momento, soube. O voo mais importante da sua vida não tinha destino certo, mas tinha companhia. E era tudo o que ele precisava. Se você também acredita que o amor pode nascer entre silêncios e reencontros inesperados, inscreva-se no canal para viver mais histórias que nos fazem acreditar de novo.